Quando Sônia Ferreira, garçonete de 32 anos, que trabalhava no decadente restaurante Casa do Bife Prime, em Lisboa, serviu aquele homem aparentemente morador de rua numa noite chuvosa de terça-feira. Quando viu o gerente Rodrigo tentar expulsá-lo de forma humilhante, quando entendeu que aquele homem ia comer carne estragada tirada do lixo e decidiu avisá-lo com um guardanapo azul, arriscando tudo, quando descobriu que ele era, na verdade, Nuno Oliveira, o bilionário recluso fundador de um império global de restaurantes, ela não imaginava que aquele gesto de coragem mudaria sua vida para sempre. Ele estava sujo, molhado, com botas cheias de lama e um casaco rasgado, mas algo no olhar dele a impactou. Ela escreveu uma mensagem que ia salvar uma vida e revelar a verdade mais sombria sobre aquele lugar. Se você está preparado para essa história, escreve nos comentários de onde você está vendo esse vídeo. O restaurante Casa do Bife Prime era um dos mais exclusivos de Lisboa. Das janelas dele, dava para ver o skyline da cidade iluminado, os prédios da Baixa que brilhavam como joias na noite e as luzes que se refletiam na taça de vinho que Sônia Ferreira segurava entre os dedos sem beber. Tinha 32 anos, cabelo castanho ondulado que caía sobre os ombros e usava um uniforme preto e branco que custava o que muitas pessoas ganhavam num mês. No pescoço não levava nada de valor. Apenas um colar simples de prata que tinha pertencido à avó. E nas orelhas, brincos discretos que brilhavam cada vez que virava a cabeça. A bolsa surrada dela descansava na cadeira do lado, um acessório que valia menos que o carro da maioria dos clientes. Era bonita, era pobre e estava completamente desesperada. A vida de garçonete tinha sido a única opção depois que o pai morreu. Depois de 4 anos sem conseguir um emprego melhor, depois de uma série interminável de contas que se acumulavam só pela sobrevivência dela, tinham decidido que ela ia aguentar aquele gerente abusivo porque precisava. Um sacrifício, tinham chamado, uma forma de manter a mãe viva, não por amor ao trabalho, mas o sacrifício estava matando ela. O homem que devia protegê-la, o gerente Rodrigo Silva, nunca tinha se apresentado como ser humano decente. Ela tinha esperado dignidade, checando o relógio a cada 2 minutos, olhando a porta cada vez que se abria, sentindo o coração acelerar quando entrava alguém do RH, e depois afundar na decepção quando sentava em outra mesa. O gerente tinha passado 3 vezes para gritar com ela. 3 vezes ela tinha dito que ia fazer melhor. A terceira vez, o gerente tinha tido um olhar de desprezo que a tinha feito se sentir ainda pior. No final, tinha entendido. Ela estava presa, de novo. Estava prestes a desistir de tudo quando viu ele. Na porta de entrada tinha um homem que não pertencia àquele lugar. Usava um uniforme de trabalho cinza, o tipo de camisa que mecânicos ou operários usam com uma mancha no peito que dizia sujeira de rua. Tinha as mãos grandes com restos de graxa embaixo das unhas que nenhuma lavada conseguia tirar completamente. O cabelo castanho estava meio bagunçado e o rosto dele, apesar de ter traços bonitos, estava marcado pelo cansaço de quem trabalha muitas horas por pouco dinheiro. Mas não era a aparência dele que impactava Sônia. Era a expressão. Olhava a chuva na frente dele como se contivesse todas as tristezas do mundo. Os olhos baixos, os ombros caídos, as mãos apertadas ao redor de nada, como se fosse a única coisa que mantinha ele preso à realidade. Ao redor dele, clientes elegantes riam e brindavam. Mas ele parecia estar num mundo completamente diferente, um mundo de solidão e decepção. Era a imagem da solidão mais profunda. E Sônia reconheceu porque era exatamente como ela se sentia. Sônia observou ele durante uns minutos. Viu o gerente Rodrigo se aproximar e perguntar o que ele estava fazendo ali. Viu como ele dizia que queria jantar. Viu o gerente se afastar com uma expressão que dizia claramente que aquele alguém nunca ia ser bem-vindo. E naquele momento Sônia tomou uma decisão. Levantou da posição dela, pegou a bandeja e se aproximou dele.
Ele não viu ela chegar. Estava perdido demais nos pensamentos dele, concentrado demais no fracasso pessoal para notar a garçonete simples que parava perto dele. Ela se inclinou levemente e sussurrou algo no ouvido dele. Perguntou se ele também tinha sido humilhado hoje. Ele levantou a cabeça de repente, surpreso. Os olhos dele, de um castanho quente e profundo, encontraram os dela. Por um momento ficou em silêncio, como se não entendesse o que estava acontecendo. Depois, devagar, assentiu. Sônia sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Perguntou se podia servir ele. Os primeiros minutos foram estranhos. Nuno não sabia o que dizer. Se sentia completamente fora de lugar, sentado naquele restaurante luxuoso, sendo servido por aquela mulher que parecia saída de outro mundo. Não parava de olhar as mãos dele, aquelas mãos de trabalhador que nunca conseguia limpar direito e se envergonhava. Pensava que a qualquer momento ela ia perceber o erro e ia embora. Mas Sônia não parecia notar nada disso, ou talvez notava e não ligava. Começou a falar com uma voz calorosa e gentil que deixou ele à vontade na hora. Contou sobre o trabalho dela. As amigas tinham organizado tudo, convencidas de que trabalhar ali era a única forma de sobreviver. Mas o gerente claramente tinha mudado de ideia sobre tratá-la bem. Ou talvez tinha descoberto quem ela era e se assustava com a vulnerabilidade. Acontecia direto, disse com um sorriso amargo. Os gerentes se aproximavam pelo poder e depois fugiam quando entendiam que ela queria dignidade de verdade. Nuno escutou em silêncio. Não entendia como uma mulher tão bonita e aparentemente forte podia estar tão quebrada. Não entendia como alguém podia tratar ela assim. Ela parecia ter determinação, a resiliência, aquela força que só quem cresceu com dificuldades financeiras consegue ter. E ainda assim, nos olhos dela tinha algo quebrado, algo que ele reconhecia porque via toda manhã quando olhava no espelho. Depois foi a vez dele de contar. A história dele era diferente, mas de alguma forma parecida. Se chamava Nuno Oliveira. Tinha 52 anos e trabalhava como fundador de um império de restaurantes que começou nas periferias de Lisboa, em Amadora. Não começou rico. Vivia num apartamento pequeno de aluguel e dirigia uma van velha de 12 anos que mantinha funcionando só graças aos conhecimentos dele. A ideia de testar as pessoas tinha sido dele mesmo. Depois da morte do pai 3 anos antes, ele se preocupava constantemente com os negócios. Via eles funcionarem o dia todo, voltar para casa cansados, comer sozinhos, dormir sozinhos. Queria que encontrassem dignidade, que fossem felizes. Então tinha pedido a si mesmo para organizar testes frequentes. Um disfarce, tinham dito, uma boa forma. Nuno tinha aceitado para entender a verdade. Tinha vestido a única roupa que tinha, a cinza de trabalho, porque não tinha outra, e tinha se apresentado nos restaurantes. Mas a decência nunca tinha aparecido. Ele tinha esperado quase sempre. Sentado naquelas mesas que mal podia pagar, olhando os cardápios com preços que faziam ele suar frio. Tinha pedido pratos simples só porque o pessoal não parava de olhar com desaprovação e aqueles pratos custavam o que uma refeição inteira num bar simples. Quando tinha entendido que ninguém tinha caráter, não tinha se surpreendido. Quem ia querer respeitar um bilionário pobre que ainda cheirava a poder, apesar do disfarce? Sônia escutou sem interromper. Quando ele terminou de falar, ficou em silêncio um momento. Depois fez algo que surpreendeu ele completamente. Pegou a mão dele, a mão dela elegante, com as unhas perfeitamente cuidadas, apertou a dele, áspera e marcada pelo trabalho, e disse que entendia. Disse que ela também sabia o que significava se sentir insuficiente. Disse que talvez aquela noite os dois tinham tido sorte de terem se encontrado. Nuno não entendeu na hora o que ela queria dizer, mas quando levantou os olhos e viu a forma como ela olhava para ele, sentiu que algo se movia dentro dele.
Pela primeira vez em anos, não se sentiu invisível. O que devia ser uma noite de decepção virou algo completamente diferente. Sônia chamou o gerente Rodrigo e pediu permissão para servir melhor. Nuno tentou protestar. Disse que não podia permitir isso, que pagaria a parte dele de alguma forma, mas ela parou ele com um gesto da mão. Disse que aquela noite ele era o convidado dela. Disse que ele tinha dado um presente valioso, sentando ali em vez de ir embora, e que o mínimo que ela podia fazer era servir ele direito. Nuno queria recusar. O orgulho dele dizia para levantar e ir embora, mas algo nos olhos dela, aquela combinação de solidão e esperança, manteve ele grudado na cadeira. Ela serviu falando de tudo e de nada. O atendimento era excepcional. Cuidados que Nuno nunca tinha experimentado e provavelmente nunca ia poder pagar. Mas estranhamente, apesar do luxo que cercava ele, se sentia à vontade. Talvez era a forma como Sônia olhava sem julgar, sem aquela superioridade que ele esperava. Ou talvez era simplesmente o fato de que pela primeira vez em anos alguém estava escutando ele de verdade. Ela contou a vida dela. Era filha única de uma família simples que tinha lutado muito no setor de limpeza. Quando a mãe tinha ficado doente 6 anos antes, ela tinha herdado todas as responsabilidades. As contas, os cuidados, as dívidas. Tinha virado responsável além de qualquer imaginação, mas também terrivelmente sozinha. A mãe dela tinha ficado doente quando ela tinha só 26 anos e desde então tinha crescido praticamente sozinha com uma mãe que sempre precisava de diálise e uma série de trabalhos que se alternavam. Tinha aprendido cedo que o dinheiro não podia comprar muitas coisas, mas não o amor, não a companhia, não aquela sensação de pertencer a alguém. Depois da piora da mãe, a solidão tinha ficado insuportável. Os patrões que se aproximavam dela só queriam trabalho. As amigas que tinha estavam mais interessadas nas folgas dela que nela como pessoa. Vivia num apartamento alugado pequeno nas periferias de Lisboa, mas toda noite voltava para casa e o único barulho que ouvia era o dos passos dela no chão. Nuno escutou com um nó na garganta. Nunca tinha pensado que alguém tão batalhador pudesse ser tão infeliz. Depois foi ele quem contou a história. Falou do pai dele, Antônio Oliveira, que tinha aberto o primeiro restaurante 45 anos antes, com nada mais que as mãos e a determinação. Falou de como tinha crescido naquele lugar, aprendendo a preparar pratos antes mesmo de aprender a ler. Falou do amor entre os pais, um amor simples mas profundo que tinha iluminado a infância dele. Falou da doença do pai, do câncer que levou ele em 8 meses e de como ele tinha tido que assumir os negócios de um dia para o outro. Falou da mãe que depois da morte do marido tinha se fechado em si mesma e de como ele tentava todo dia fazer ela sorrir. Falou dos sonhos e dos medos dele, do sonho de ampliar os restaurantes, de contratar mais gente, de construir algo que o pai tivesse orgulho e do medo de nunca ser suficiente, de ficar para sempre sendo o empresário pobre que ninguém respeitava. Quando terminou de falar, viu que Sônia tinha os olhos brilhando. Uma lágrima silenciosa descia pela bochecha dela, mas ela não fez nenhum esforço para esconder. Não disse nada, só apertou a mão dele de novo e naquele silêncio os dois entenderam que estava acontecendo algo especial. As semanas que seguiram foram as mais estranhas e maravilhosas da vida dos dois. Sônia e Nuno começaram a se ver regularmente. Ela ia ver ele disfarçado. Ele levava ela para comer nos bares de bairro que frequentava desde sempre. Eram como 2 planetas de galáxias diferentes que tinham se encontrado por acaso e não conseguiam se separar. Mas não era tudo fácil. O mundo de Sônia olhava para Nuno com suspeita e desprezo. As amigas dela zoavam aquela relação absurda. Os colegas de trabalho perguntavam se ela tinha ficado louca. Tá gostando dessa história? Deixa um like e se inscreve no canal. Agora continuamos com o vídeo.
Os sites de fofoca começaram a escrever matérias sobre a garçonete que saía com um bilionário disfarçado, insinuando que ele era só um maluco particularmente esperto. Nuno sentia o peso desses julgamentos. Cada vez que acompanhava Sônia num evento, via os olhares de desaprovação, ouvia os comentários sussurrados, as risadas abafadas. Se sentia fora de lugar, inadequado, como um peixe fora d'água que nunca ia conseguir respirar naquele mundo. Um empresário uma noite perguntou com um sorriso debochado se ele também fazia testes em casa. Uma mulher elegante perguntou para Sônia, alto o suficiente para todo mundo ouvir, onde ela tinha encontrado o assistente dela para a noite. Cada palavra era uma faca que enfiava no peito dele, lembrando que ele não pertencia àquele mundo. Uma noite, depois de uma festa particularmente humilhante, onde um amigo de Sônia tinha chamado ele de projeto de caridade dela, Nuno decidiu acabar com tudo. Foi para casa de Sônia com a intenção de terminar. Disse para ela que não podia continuar assim, que gostava demais dela para arruinar a vida dela, que ela merecia alguém do nível dela, alguém que não fizesse ela passar vergonha. Sônia escutou em silêncio. Depois fez algo que ele não esperava. Ficou brava, disse que ele era covarde se pensava em fugir assim. Disse que não ligava nada para o que os outros pensavam. Disse que pela primeira vez na vida se sentia vista, entendida, amada pelo que ela era e não pelo que ela aguentava. Disse que ele era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dela e que se ele quisesse ir embora, ia ter que admitir que o problema não era o mundo lá fora, mas o medo dele de não ser suficiente. Nuno ficou em silêncio, impactado pela força dela. Ninguém nunca tinha falado assim com ele. Ninguém nunca tinha obrigado ele a se olhar por dentro com tanta honestidade. Aquela noite ele não foi embora. Ficou com ela e pela primeira vez conversaram de verdade sobre o que queriam do futuro. Sônia disse que não ligava para o dinheiro, que abriria mão de tudo para ficar com ele, que o apartamento luxuoso era uma prisão dourada e que seria mais feliz num lugar simples com ele que num palácio sozinha. Nuno disse que não queria que ela abrisse mão de nada, que só queria ser digno dela, que ia trabalhar todo dia para construir algo que os dois pudessem ter orgulho. E juntos decidiram tentar ignorar o mundo e construir a história deles. Os meses que seguiram testaram o amor deles de formas que não tinham imaginado. O primeiro golpe veio da mãe de Nuno. A senhora Oliveira, quando descobriu quem era Sônia de verdade, não aceitou bem. Achava que aquela mulher pobre estava brincando com o filho dela, que mais cedo ou mais tarde ia deixar ele com o coração partido. Implorou que ele voltasse para a realidade, que procurasse uma boa moça do bairro dele. Nuno se viu dividido entre o amor pela mãe e o amor por Sônia. Foi Sônia quem resolveu a situação. Um dia apareceu no escritório dele, tirou as joias e a bolsa de marca, vestiu uma roupa simples e pediu para o Nuno ensinar ela como funcionava um restaurante de verdade. Nuno achou que ela estava brincando, mas Sônia ia muito a sério. Entrou na cozinha sem se preocupar com a roupa cara e escutou atentamente cada palavra como se estivesse aprendendo a coisa mais importante do mundo. A senhora Oliveira, que tinha ido levar comida para o filho, encontrou ela na cozinha coberta de farinha, rindo como criança, enquanto Nuno explicava a diferença entre os diferentes tipos de massa. Não parecia uma garçonete pobre, parecia uma moça qualquer, feliz de estar com o homem que amava. A senhora Oliveira ficou olhando um tempão. Viu como Sônia levantava com as mãos sujas de farinha e sorria como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Viu como olhava para o Nuno com um amor tão puro que não podia ser fingido. E viu o filho dela sorrir de um jeito que não via desde que Antônio estava vivo. Desde aquele dia, a desconfiança da senhora Oliveira começou a sumir. Viu Sônia voltar para o escritório todo dia, ajudar onde podia, falar com os funcionários como se conhecesse eles a vida toda. Viu o amor nos olhos dela quando olhava para o Nuno e entendeu que tinha se enganado. O segundo golpe veio do mundo de Sônia.
Os membros da família dela fizeram ela entender que o relacionamento estava prejudicando a imagem deles. As pessoas estavam falando, os vizinhos estavam preocupados. Sônia se viu diante de uma escolha impossível. A família que tinha cuidado dela com tanto sacrifício ou o homem que amava. Ficaram separados durante 4 meses. 4 meses onde Sônia voltou para a vida de antes, para os turnos e para o cansaço. 4 meses onde Nuno trabalhou nos restaurantes de sol a sol, tentando não pensar nela, mas nenhum dos dois conseguiu esquecer. Sônia percebeu que sem Nuno, todo o esforço do mundo não significava nada. Voltou a ser aquela mulher sozinha que olhava as luzes da cidade da janela do apartamento. Nuno percebeu que sem Sônia, a vida tinha voltado a ser a de antes. Cinza, monótona, sem esperança. Trabalhava, comia, dormia, mas não vivia. Cada vez que ouvia o barulho de um carro comum passando, virava a cabeça esperando ver ela. Toda noite voltava para casa e o silêncio do lugar parecia ensurdecedor. A mãe dele notou a mudança. Viu ele emagrecer, viu ele perder a vontade de brincar, viu ele virar a sombra do homem que tinha sido. Uma noite disse que talvez tinha se enganado ao julgar Sônia, que talvez o amor verdadeiro não olhava a conta do banco, que talvez ele estava cometendo o maior erro da vida, deixando ela ir embora. No final dos 4 meses, foi Sônia quem voltou. Apareceu no escritório dele em pleno dia, na frente de todos os funcionários, e disse para o Nuno que amava ele. Disse que tinha largado a família, que tinha ficado só com o que precisava para viver, que estava disposta a começar do zero com ele. Nuno perguntou se ela tinha certeza. Sônia sorriu e disse que a única coisa que ia se arrepender era de deixar ele ir embora. 1 ano depois daquela noite no restaurante Casa do Bife Prime, Sônia e Nuno se casaram. A cerimônia foi no pátio do primeiro restaurante dele. Não tinha flores caras, nem decorações elaboradas, só luzes penduradas entre as mesas e buquês de flores silvestres que a senhora Oliveira tinha colhido pessoalmente no campo. Os convidados eram poucos, a mãe de Nuno, alguns amigos antigos dos restaurantes, uns ex-funcionários de Sônia que tinham ficado fiéis a ela. Não tinha jornalistas, não tinha câmeras, não tinha ninguém do mundo brilhante que Sônia tinha deixado para trás. Sônia usava um vestido simples, branco creme, que tinha comprado numa loja de segunda mão. No pescoço ainda tinha o colar de prata da avó, a única joia que tinha guardado. Nuno usava um terno que a mãe dele tinha costurado para ele. O mesmo tecido azul que o pai tinha usado no casamento 35 anos antes. Quando trocaram as promessas, Sônia disse algo que fez todo mundo presente chorar. Disse que aquela noite no restaurante, quando tinha se aproximado dele, não estava procurando amor. Estava procurando só alguém que entendesse a solidão dela e tinha encontrado muito mais. Tinha encontrado um homem que via ela pelo que era, não pelo que ela aguentava. Nuno, com a voz quebrada pela emoção, disse que aquela noite ele só queria sumir. Se envergonhava de ter sido testado, se envergonhava do uniforme de trabalho, mas aí ela tinha sentado perto dele e tinha mudado tudo. Depois da cerimônia, celebraram com um jantar simples no pátio. Omelete de batata feita pela senhora Oliveira, vinho da cooperativa local, doces preparados pelas vizinhas. Não tinha champanhe de centenas de euros, mas tinha mais amor naquele pátio que em qualquer festa de gala. A senhora Oliveira dançou com o filho dela embaixo das estrelas, com lágrimas nos olhos, dizendo que o pai ia estar muito orgulhoso. Sônia dançou com os funcionários dos restaurantes, rindo e tropeçando porque nunca tinha dançado fado, mas estava decidida a aprender. E quando a noite ficou tarde, Nuno e Sônia sentaram no banco velho perto da porta do restaurante, o mesmo banco onde Antônio costumava sentar para descansar, e olharam as estrelas, sabendo que tinham encontrado o lugar deles no mundo. 1 ano depois do casamento, nasceu o primeiro filho deles. Chamaram ele de Antônio, como o pai de Nuno. Era um menino com os olhos da mãe e o sorriso do pai.
A senhora Oliveira chorou de alegria quando viu o neto. Disse que Antônio ia estar orgulhoso, que lá de cima com certeza estava sorrindo. 2 anos depois nasceu a segunda filha, que chamaram de Teresa como a mãe de Sônia. A família estava completa e o restaurante Casa do Bife Prime tinha virado o coração das vidas deles. Sônia nunca sentiu falta da vida que tinha deixado. O dinheiro, o luxo, o poder não faziam falta nenhuma. O que tinha agora valia infinitamente mais. Uma família de verdade, um amor autêntico, uma vida simples, mas cheia de significado. Ajudava no caixa do restaurante, cozinhava para os funcionários que vinham comer e toda noite voltava para casa cansada, mas feliz como nunca tinha sido no apartamento alugado. E todo ano, no dia do aniversário do encontro deles, voltavam para o restaurante Casa do Bife Prime. Sentavam na mesma mesa onde tudo tinha começado. Pediam o mesmo vinho que Nuno não podia pagar naquela noite e brindavam pela sorte de terem se encontrado. Porque às vezes as maiores decepções são na verdade bênçãos escondidas. Às vezes a gente tem que perder o que achava que queria para encontrar o que realmente precisa. E às vezes o amor maior chega no momento mais inesperado. De uma pergunta sussurrada para um desconhecido triste. Sônia tinha passado anos procurando o amor nos lugares errados, entre pessoas que só queriam usar ela. Nuno tinha passado anos achando que não merecia o amor, que era pobre demais, simples demais, comum demais. Mas aquela noite no restaurante Casa do Bife Prime, 2 solidões tinham se encontrado e tinham descoberto que juntos não estavam mais sozinhos. E essa era a lição mais importante de todas, que o amor verdadeiro não olha a conta do banco, não liga para as aparências, não escuta os julgamentos dos outros. O amor verdadeiro reconhece uma alma gêmea, mesmo quando ela usa um uniforme de trabalho num restaurante chique. Se essa história te lembrou que o amor verdadeiro não olha a conta do banco, mas sim o coração das pessoas, deixa uma marca da tua passagem com um coração. E se você quer apoiar quem conta histórias que celebram o amor que nasce onde menos espera, pode fazer isso com um muito obrigado através da função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual contou a coragem de uma mulher que se aproximou de uma mesa e mudou 2 vidas para sempre.